Honra e que alegria é termos sido chamadas pelo próprio Criador para servir junto com Ele na obra, nos planos que Ele tem para nós, para o mundo, e Ele conta com a gente. O texto de João 13:14, ele remete muito ao tema, que é o serviço. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê como é falho, como é limitado, o quanto a gente precisa refletir a vida de Jesus, o serviço dele, olhar os que estão ao nosso redor como ele olha, como ele olha para nós, como ele olha para cada pessoa, mesmo diante de sua limitação. E a gente entende e enxerga através do próprio testemunho de Jesus, do maior exemplo, do maior modelo de serviço, como é melhor dar do que receber. E como é que eu posso servir? Como eu posso servir como filha? Como filha, eu posso servir no serviço de casa, no ID, no proclamar. Eu sempre tive no meu coração um desejo imenso, assim, para missões. E Deus começou a falar comigo. Ele falou: você quer ir para um país pobre? Você quer ir para a África, para algum lugar? Faça a obra aqui. Se você não aprender a servir aqui, com os que estão à sua volta, o que você vai fazer numa África? E ele me confrontou a pregar o evangelho para todos os que eram da minha turma, o máximo possível da faculdade e do colégio. Então, na época, assim, sendo minoria, não era tão fácil, Mas o Senhor, Ele coloca coragem no nosso coração, Ele coloca compaixão, amor, misericórdia por cada vida, para a gente expandir o reino dEle, para que essas pessoas venham desfrutar do privilégio que é amar ao Senhor, que é viver para Ele. Então, eu assumi o compromisso com o Senhor de compartilhar não só do amor dEle, mas aquilo que Ele tinha nos ensinado, de um padrão de santidade, de dependência a Ele, de compromisso com a verdade, no colégio. E aí eu colocava o alvo de pregar para todos, que todos os que estudassem comigo tivessem a oportunidade de ouvir. E isso eu fui desafiada já pelo testemunho de outros irmãos. Então, como é importante a gente refletir essa vida de Cristo, porque às vezes a gente olha para Jesus e vê um padrão de perfeição, E às vezes inatingível. Mas a gente pode olhar com outro ponto de vista, que esse padrão de perfeição, que esse Deus, que esse Deus perfeito, Ele está ao nosso redor, nos capacitando. E como é maravilhoso poder ter referenciais, desse serviço, dessa vida de santidade. E eu tive jovens que foram referenciais, meus pais foram jovens, apesar de jovens já terem filhos, eles foram referenciais também para mim. Quando eu nasci, minha mãe tinha 17 anos e eu não fui a primeira filha, então eles já iam comigo e com meu irmão pequeno. Quando eles conheceram o Senhor, quando eles entenderam o reino, eles iam pregar da maneira que eles criam, eles iam para o shopping. Então a gente tem como, na condição que a gente estiver, a gente tem como exercitar esse serviço. A gente tem como viver o chamado do Senhor na condição que Ele confiou a nós, no momento que a gente tem vivido. Então, uma missão não é simplesmente sair de um país e expandir esse reino. É a gente olhar os corações necessitados, os corações, mesmo que não de comida física, mas famintos. E a gente ter essa compaixão. Então, assim, Deus, Ele tem... Minha mãe também, ela foi um referencial para mim, assim, de lavar os pés, literalmente. Ela lavou meus pés, ela lavava os pés dos meus filhos quando eram bebês. Chamava atenção, porque ela lavava dedinho por dedinho. Então, ela tinha uma dedicação no chamado de Deus para a vida dela, em cada detalhe, de abrir a casa. Deus, Ele como esposas, Ele nos chama a servir nossos maridos, a servir nossos filhos com todo o coração, com renúncia, deixando de lado o nosso conforto, mas com alegria, no privilégio de poder refletir a vida do Mestre. Então, tem outro texto que é muito importante, é Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus, ele não só deu a vida em resgate de muitos, ele deixou a condição dele de conforto, ele deixou o céu para nos servir. Ele deixou o céu para viver numa condição dura, né? Ele não veio como rei, ele não veio adorado por todos, ele veio, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi ultrajado, e ele serviu, e ele nos mostrou o exemplo perfeito de serviço com a água e com a toalha. Ele deu para nós uma lição perfeita, uma lição que nunca falha, um modelo perfeito de serviço. E algo que ainda assim mexe muito com o meu coração é a questão de missão também, e a gente tem Gi como referencial, né, de alguém que deixou tudo para amar um povo, um lugar difícil de viver, numa condição difícil. Ela expõe lá a saúde dela, a vida dela, mas se vocês prestarem atenção na alegria dela quando ela está na terra dela, o que ela reflete, o gozo de estar ali onde Deus quer que ela esteja. Então, eu admiro você, Virgi. É um exemplo para mim, é algo que eu almejo também para a minha vida, mas a gente também precisa estar disponível para o chamado de Deus para nós. Eu achava que missão era só ir para um lugar numa condição pior do que a gente vive, mas às vezes Deus nos chama para lugares que a gente nem imagina, e a gente precisa sempre estar com esse coração pronto para servir, atento ao chamado dele, desse serviço, em qual área seja. E a gente precisa também levar nossos filhos a isso, né? Então, às vezes, a gente quer conduzir eles, acha que fazer o melhor para eles é estar protegendo e poupando de certas situações, mas a gente, com a dependência do Senhor, precisa formar a vida de Cristo neles e formar esse serviço em casa. Mesmo que meninos, eu só tenho meninos em casa, e às vezes as pessoas entendem mal essa questão de serviço, porque não é trabalho de homem algumas coisas, mas não era uma condição de rei vir ao mundo se humilhar e servir como Jesus serviu. Então não é uma questão de que é um trabalho digno ou não para um homem, mas é a questão de formar Cristo neles e colocar no coração deles prontidão para esse serviço, amor, compaixão pelos perdidos, envolver eles na obra do Senhor também, estar com eles perto. Então, assim, o fato de eu ter filho, de eu ser mãe, não me deixa fora desse serviço, né? Eu estou criando meus filhos, levando eles para servir junto comigo, eu estou formando Jesus na vida deles. Então, que a gente venha para atenta, que o Senhor venha nos direcionar, conduzir, para saber como atender a esse chamado, e que a gente tenha sempre um coração disponível, sensível à voz do Senhor, ao seu chamado, e que almeje com todo o coração ser como mestre, refletir ao máximo a vida do nosso Senhor. Deus abençoe muito e continue falando com a gente. Ele me amou primeiro, nós somos amadas do papai. Ele me amou primeiro. Ele me amou